Você já se perguntou por que Jesus, sendo Deus, dedicava tempo à oração? Essa questão intrigante surge quando exploramos os evangelhos, onde Jesus frequentemente se retirava para orar. Um exemplo claro é encontrado no livro de Lucas, onde lemos: "Mas ele se retirava para lugares desolados e orava." Lucas capítulo 5, versículo 16. Ao nos depararmos com esse hábito de Jesus, surge uma indagação natural. Se Jesus é Deus, por que ele oraria? Será que ele estaria de alguma forma conversando consigo mesmo? Esta interrogação nos convida a adentrar nas profundezas da humanidade de Jesus e compreender sua natureza divina. A resposta para essa aparente contradição reside na compreensão da natureza única de Deus. Deus existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não implica em três deuses, mas sim em um Deus manifestado em três pessoas. É como a água, que pode se apresentar como gelo, líquido ou vapor, mas permanece sendo água. Ao afirmar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não estamos defendendo a existência de três deidades, mas a unidade divina em uma diversidade de pessoas. Jesus mesmo falou do Espírito Santo como uma entidade distinta, enviada pelo Pai em seu nome, destacando a harmonia e os papéis distintos dentro da Trindade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, versículo 26. Essa compreensão profunda revela não apenas a singularidade da natureza de Deus, mas também a unidade harmoniosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A oração de Jesus, longe de ser um diálogo consigo mesmo, é um testemunho da comunhão divina e da colaboração perfeita dentro da Trindade. Agora, diante desse entendimento profundo, surge uma questão intrigante que tem fascinado muitos pensadores. Se Jesus é parte da Trindade divina, por que ele sentia a necessidade de orar? Essa indagação nos conduz ao cerne do ministério e da missão terrena de Jesus. Jesus, sendo simultaneamente totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Analisaremos como suas orações revelam a profundidade de sua relação com o Pai, como desempenharam um papel crucial em sua missão na Terra e como nos proporcionam lições sobre a natureza da comunicação com Deus. Ao acompanharmos de perto as orações de Jesus, desvendaremos a bela complexidade por trás delas e compreenderemos o significado que tem para nossas próprias vidas espirituais. Jesus é uma figura singular e extraordinária, pois une em si mesmo a plenitude da divindade e a experiência humana. Ele é 100% Deus, capacitado a realizar feitos que apenas Deus pode realizar, como milagres extraordinários e a redenção única de pessoas. Contudo, Jesus é também 100% humano. Ele experimentou a fome, enfrentou a dor e experimentou a morte. É como se ele possuísse dois conjuntos completos de características em uma única pessoa. Imagine ter todos os superpoderes concebíveis, enquanto simultaneamente vive a vida de uma pessoa comum, enfrentando desafios e experiências comuns a todos nós, exceto pelo fato de nunca ter cometido erro algum. Essa compreensão dual de Jesus é crucial para perceber como ele pôde realizar proezas incríveis, ao mesmo tempo em que compartilhava plenamente a experiência humana. É uma narrativa que nos ajuda a compreender não apenas o extraordinário, mas também a humanidade que ressoa em cada um de nós. Acreditamos nisso porque nos oferece uma visão profunda de como Jesus não apenas realizou feitos notáveis, mas também compreendeu e compartilhou plenamente o que significa ser verdadeiramente humano. A natureza de Jesus é um dos mistérios fundamentais da fé, uma compreensão que se desdobra ao longo de sua divindade e humanidade, manifestadas em sua vida, morte e ressurreição.
As orações de Jesus não são apenas um diálogo entre divindade e humanidade. São um guia, um modelo precioso para a humanidade aprender a se comunicar e viver em sintonia com Deus. A vida de Jesus é um testemunho de completa dependência do Pai. Ele afirmou claramente: "Em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão o que vir fazer o Pai, porque tudo o que este faz, o Filho o faz igualmente." João capítulo 5, versículo 19. Jesus, como uma criança que observa e aprende dos pais, aguardava a orientação divina antes de agir. Em momentos cruciais, como pouco antes de enfrentar a cruz, vemos Jesus em oração fervorosa: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22, versículo 42. Este ato revela a profunda confiança de Jesus no plano divino, mesmo diante do medo. Jesus não guardou sua vida de oração em segredo. Pelo contrário, compartilhou com seus amigos, os discípulos. Quando solicitados a aprender a orar, Jesus ofereceu a conhecida oração do Pai Nosso. Nessa prece simples, ele mostrou que orar é um diálogo aberto com Deus, abordando todos os aspectos da vida. Reconhecendo a sacralidade do nome de Deus, buscando as necessidades diárias, pedindo perdão por falhas e solicitando orientação para uma vida virtuosa. Dessa forma, as orações de Jesus não apenas revelam sua conexão divina, mas também servem como um manual valioso para todos nós, convidando-nos a falar com Deus sobre todas as áreas da vida, reconhecendo sua santidade, buscando suas provisões, confessando nossas falhas e solicitando sua orientação constante. As orações de Jesus não são apenas um guia, mas um manual perfeito para viver em proximidade com Deus, abrindo nossos corações a Ele, confiando-lhe nossas vidas. Além disso, as orações de Jesus servem como expressão genuína de emoções e necessidades humanas, demonstrando que Ele compartilhou as experiências humanas como qualquer um de nós. Em um sereno jardim chamado Getsêmani, repleto de oliveiras, Jesus experimentou uma tristeza profunda, daquelas que pesam no coração. A Bíblia registra: "Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Mateus 26, versículo 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e auxiliar outros, enfrentando uma tristeza tão avassaladora que quase parecia insuportável. Caminhando mais adiante no jardim, ele se prostrou no chão em oração: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, versículo 39. O cálice simbolizava a iminente e árdua tarefa que ele sabia que teria que enfrentar: a morte na cruz. Esses momentos revelam não apenas a humanidade de Jesus, mas também sua profunda submissão à vontade divina, mesmo quando confrontado com a angústia e a inevitabilidade de seu sacrifício. Sua expressão de tristeza e sua entrega confiante à vontade de Deus tornam suas orações um testemunho poderoso de como podemos nos aproximar de Deus em nossas próprias lutas emocionais e dificuldades humanas. Jesus, embora relutante diante do sofrimento iminente, estava disposto a submeter-se à vontade de Deus. Sua entrega vai além da aceitação passiva. Ele escolheu conscientemente fazer o que Deus desejava. Em um relato poderoso encontrado em Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, vemos Jesus buscando força e conselho divino. O texto narra: "Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos." Antes de tomar uma decisão de magnitude extraordinária, escolhendo os 12 amigos mais próximos que seriam fundamentais na divulgação de seus ensinamentos, Jesus passou a noite inteira em diálogo com Deus. Esse não foi um bate-papo rápido.
Foram horas dedicadas a pedir ajuda e orientação divina. Ao orar a noite toda, Jesus não apenas revelou sua necessidade de apoio, sabedoria e força, mas também nos ensinou a importância de nos conectarmos profundamente com Deus antes de tomar decisões cruciais. Se mesmo o Filho de Deus buscou a orientação divina de maneira tão dedicada, quanto mais precisamos nós, em nossas próprias jornadas, buscar a sabedoria celestial e a força espiritual antes de tomar decisões significativas? A resposta está na profunda comunhão com o divino, uma lição preciosa extraída das noites de oração de Jesus. Essas narrativas nos convidam a ver Jesus não apenas como uma figura espiritual, mas como alguém que experimentou emoções profundas e enfrentou necessidades humanas como qualquer outro ser humano. Ao sentir uma tristeza avassaladora e buscar lugares tranquilos para orientação, ele nos mostra que é perfeitamente aceitável fazermos o mesmo diante de desafios ou decisões cruciais. Ao mergulharmos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas encarnou a perfeição da vida humana, cumprindo toda a justiça divina. Ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, algo que muitas vezes achamos desafiador em nosso cotidiano. O livro de Hebreus nos revela a intensidade da vida de Jesus na terra. Durante os dias de sua vida na terra, ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Essas palavras nos mostram que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, aprendeu a obedecer através das experiências dolorosas que enfrentou. Suas orações não eram meros sussurros no silêncio, eram apelos apaixonados cheios de lágrimas reais. Contudo, independentemente do custo, ele sempre obedeceu. Filipenses capítulo 2, versículo 8, acrescenta outra dimensão a essa narrativa, descrevendo como, sendo encontrado na aparência de um homem, Jesus se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e não qualquer morte, mas a morte humilhante na cruz. A vida de Jesus não foi marcada por escolhas fáceis, mas por uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo quando isso o conduziu ao ápice da humilhação e sofrimento na cruz. Sua jornada nos inspira a buscar a obediência e a submissão em nossas próprias vidas, mesmo quando os caminhos parecem difíceis e desafiadores. O que torna verdadeiramente notável a vida de Jesus é que, apesar de ser completamente humano, como nós, com os mesmos sentimentos, tentações e dores, ele nunca vacilou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento estavam em perfeito alinhamento com a vontade de Deus. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus não é apenas um feito extraordinário, mas também é significativa por causa do impacto transformador que teve em nosso destino. Enquanto falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a oportunidade de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse enfrentado e vencido o teste da vida, obtendo 100% em nome da humanidade. Assim, quando acreditamos nele, é como se sua pontuação perfeita fosse imputada em nosso registro espiritual. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente, sem cometer um único erro. A vida de Jesus é o exemplo supremo de uma jornada sem falhas, uma oferta generosa que transforma nossa imperfeição em justiça divina. Sua obediência imaculada não apenas nos inspira, mas também nos oferece a possibilidade de sermos reconciliados com Deus, através da fé naquele que viveu a perfeição em nosso lugar. Para nós, replicar essa perfeição na cozinha da vida é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou cozinhar demais a refeição. No entanto, na cozinha da vida, Jesus seguiu a receita de Deus sem falhas.
Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se tivéssemos feito isso pessoalmente. Compreender a perfeita obediência e submissão de Jesus nos permite apreciar o incrível presente que nos é oferecido pela fé nele. Este presente não nos encoraja porque o merecemos, mas porque é dado gratuitamente, testemunhando a vida perfeita que ele viveu em nosso nome. Na vida de Jesus, a oração não era um dever religioso ou uma exibição pública. Era tão natural e essencial quanto respirar, uma tábua de salvação para seu Pai. A oração para Jesus era uma maneira de permanecer conectado, um vínculo inquebrável entre filho e pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele continuava a dialogar com Deus, demonstrando que dependia dessa conexão para obter força e orientação. A oração nos ensina algo poderoso. Não é apenas sobre fazer pedidos, mas sobre manter nosso relacionamento com Deus sempre fresco e vivo. Um exemplo disso ocorreu após o batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, tendo sido Jesus batizado e estando ele a orar, o céu se abriu. Lucas capítulo 3, versículo 21. Nesse momento, os céus pareciam descer, validando essa relação profunda. Jesus estava em contato constante com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi concedida e o amor foi compartilhado. Assim, a oração não é apenas um ato de solicitar, mas uma expressão de amor e confiança dentro da Trindade divina. A oração, para Jesus, era mais do que um simples ato de solicitação. Era um profundo ato de amor e confiança dentro da Trindade, envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, Jesus expressou sua confiança no Pai através da oração. Por exemplo, ao se preparar para ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João 11, versículos 41 e 42. Esse agradecimento não foi por mera formalidade. Era o filho falando com o pai, expressando confiança na certeza de ser ouvido. Era uma troca íntima de confiança e amor, revelando o verdadeiro coração da oração. Essa interação nos mostra que a oração é, essencialmente, uma questão de confiança. Quando oramos, entramos no círculo eterno de amor e confiança que existe desde antes dos tempos. Estamos dizendo a Deus: eu confio em você. Eu confio em você, assim como Jesus confiou. A oração foi a forma como Jesus abraçou plenamente a experiência humana. Ao orar, ele não apenas revelou sua conexão divina, mas também demonstrou seu entendimento e participação nas alegrias e lutas humanas. Através da oração, ele mergulhou na essência da condição humana, compartilhando nossas emoções, necessidades e, acima de tudo, nossa profunda dependência de Deus. Assim, a oração não é apenas um meio de comunicação, é a expressão máxima de como Jesus, sendo totalmente divino, também abraçou totalmente a humanidade. A encarnação, o processo pelo qual Deus se torna homem em Jesus, vai além de uma simples aparência humana. Não foi Deus vestindo uma roupa humana, ele se tornou totalmente um de nós. E parte intrínseca da condição humana é reconhecer que não somos todo-poderosos. Precisamos de ajuda e, acima de tudo, precisamos de Deus. Jesus exemplificou isso quando a vida se tornou difícil. Antes de ser preso, ele buscou um jardim chamado Getsêmani para orar, profundamente preocupado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se tu estás disposto, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Neste momento, ele estava em uma luta interior, revelando que não há problema em levar nossos medos mais profundos a Deus. No entanto, ele também nos mostrou que, em última análise, a oração é uma expressão de confiança. Deus, eu confio mais no teu caminho do que no meu. Assim, a oração na vida de Jesus não era apenas um meio de comunicação.
Era a maneira pela qual ele permanecia próximo de Deus, demonstrando confiança e amor dentro da família divina, enquanto vivia plenamente sua vida humana com todas as suas alegrias e desafios. Essa profunda dependência de Deus ilustra a verdadeira essência da encarnação, onde o divino se encontra com o humano em perfeita sintonia. Quando nos dedicamos à oração, estamos trilhando os mesmos passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. A oração se torna a trilha que nos conecta à divindade e à humanidade, proporcionando uma experiência profunda e significativa. Examinando especificamente o livro de João, capítulo 17, versículos de 9 a 23, encontramos um momento comovente em que Jesus, chamado Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos. Esses amigos não se limitam aos discípulos que estavam fisicamente com ele naquele momento, mas incluem todos nós que acreditamos nele ao longo dos séculos. Ele ora por nossa proteção, nossa alegria, nossa unidade e que sejamos santificados pela verdade da palavra de Deus. Jesus expressa claramente sua preocupação especial por seus seguidores, conhecendo os desafios que enfrentariam no mundo e pedindo a Deus que cuidasse deles. No entanto, sua intercessão não se limita a esse círculo íntimo. Ele estende sua oração a todas as pessoas que acreditariam nele por meio da mensagem dos discípulos. Ele diz: "Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus." João 17, versículo 9. Essa afirmação mostra a atenção pessoal de Jesus para com seus seguidores. Além disso, ele estende sua oração para incluir todos nós. "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim." João 17, versículo 20. Isso revela que Jesus pensou em cada um de nós naquela época específica. Ele pediu a seu Pai que todos nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são um. Essa unidade desejada por Jesus é mais do que uma simples coexistência. É uma visão de todos nós como uma família unida, trabalhando juntos em amor. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo oferece uma explicação clara sobre um papel significativo que Jesus desempenha. "Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus." Aqui, somos apresentados ao conceito de Jesus como o mediador, uma ponte entre Deus e os seres humanos. Antes da vinda de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus devido aos seus erros e pecados. Jesus veio para corrigir essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, demonstrando seu poder sobre o pecado e a morte. Ao realizar isso, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando cometemos erros, Jesus está lá para interceder por nós diante de Deus, assegurando-nos: "Eu cuido dessa pessoa, Pai. Paguei o preço por seus erros." Essa dinâmica é incrível porque significa que podemos nos aproximar diretamente de Deus por meio de Jesus. Não precisamos de nenhuma outra pessoa ou coisa para falar com Deus em nosso favor. Jesus é a nossa linha direta com Ele. Ao orarmos, podemos fazê-lo em nome de Jesus e Ele fala por nós, garantindo que permaneçamos conectados com Deus. Em termos simples, Jesus se preocupa profundamente conosco. Ele fala com Deus sobre nossas necessidades, proteção e unidade uns com os outros e com Ele. Como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, assegurando que, apesar de nossas falhas, ainda podemos estar próximos de Deus. Esse papel transformador de Jesus como mediador revela sua compaixão e seu desejo de nos reconciliar com o Pai Celestial. A oração é como um local de encontro secreto,
onde nos sentamos com Deus para discutir tudo em nossos corações, inclusive o grande trabalho que Ele tem para nós. É neste espaço sagrado que encontramos a força para realizar tarefas que parecem grandes demais para nós, escolher os amigos certos para nos auxiliar e realizar feitos incríveis que testemunham a grandeza de Deus. Em uma noite em que o estresse e a preocupação pesavam sobre Jesus, ele sabia que enfrentaria algo extraordinariamente difícil. Em vez de tentar ser corajoso sozinho, ele escolheu orar. Ao fazê-lo, um anjo do céu apareceu e o fortaleceu, conforme registrado em Lucas 22, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. Esta experiência destaca que quando nos deparamos com tarefas monumentais, podemos seguir o exemplo de Jesus e buscar a Deus em oração. Em resposta, Deus pode nos enviar ajuda, semelhante a um treinador, motivando um jogador prestes a marcar o gol da vitória. A lição é clara. A oração não é apenas um ato de conversa, é uma fonte poderosa de força e auxílio quando enfrentamos desafios significativos em nossa jornada. Ao nos conectarmos com Deus por meio da oração, abrimos espaço para que Ele nos fortaleça e nos conduza em nossas missões mais desafiadoras. Escolher a equipe certa é crucial, pois você deseja amigos que estejam ao seu lado nos bons e maus momentos. Jesus enfrentou uma decisão vital ao escolher seus discípulos. Esses homens seriam os continuadores de seu trabalho após sua partida. Então ele não fez escolhas levianas. Em vez disso, passou uma noite inteira em oração, buscando a orientação de Deus, como registra Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. E aconteceu naqueles dias que ele saiu para uma montanha para orar e continuou a noite toda em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e deles escolheu 12, aos quais também nomeou apóstolos. A noite inteira de Jesus com Deus foi sua maneira de assegurar que tivesse a equipe certa. Quando nos deparamos com escolhas significativas, como a seleção de amigos ou a formação de uma equipe, podemos pressionar o botão de pausa e conversar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez. Quando Jesus se preparava para realizar o extraordinário milagre de ressuscitar Lázaro, não começou simplesmente com ação, mas sim com uma conversa com Deus. Ele expressou gratidão, agradecendo a Deus por sempre ouvi-lo, semelhante a um filho que grita para seu pai por estar sempre presente. Em João 11, versículos 41 e 42, Jesus disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sabia que você sempre me ouve, mas por causa das pessoas que estão por perto, eu disse isso, para que eles acreditem que tu me enviaste. Jesus demonstrou que mesmo ao realizar algo incrível, não se tratava de mostrar suas habilidades, mas de revelar a bondade e o amor de Deus. Ele primeiro se dirigiu a Deus para deixar claro que as coisas notáveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Assim, a oração não é apenas um meio de pedir coisas, é uma preparação para realizar grandes feitos, fazer escolhas sábias e dar crédito a Deus pelas maravilhas que Ele realiza por meio de nós. Ao explorarmos por que Jesus, reconhecido como Deus, orava a Deus, tocamos em pontos cruciais. Primeiramente, examinamos a natureza dual de Jesus, totalmente divino e totalmente humano, essencial para compreender as razões por trás de suas orações. Segundo, exploramos o conceito da Trindade, compreendendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como três pessoas distintas, mas uma em essência. Essas reflexões nos ajudam a compreender o relacionamento perfeito dentro da divindade, evidenciado pelas comunicações de Jesus com Deus Pai. Leia Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8 e João capítulo 10, versículo 30. As orações de Jesus transcendem sua mera comunicação com Deus. Elas revelam a profundidade de sua confiança no Pai.
Ao modelar essa confiança, ele nos inspira a depositar nossa fé na sabedoria e força divinas, mesmo diante dos desafios. A oração notável, proferida no jardim do Getsemane, demonstra sua submissão à vontade de Deus, fornecendo insights sobre sua missão redentora. As intercessões de Jesus, como registradas em João 17, revelam seu papel como intercessor. Ele orou não apenas por seus discípulos, mas por todos os crentes, buscando unidade e proteção. Esse ato não apenas reflete seu amor profundo, mas também destaca seu compromisso com a missão de redenção. Convido você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Jesus, o Filho de Deus, frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Se ele, em sua divindade, via a necessidade de buscar a face de Deus em oração, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. O exemplo de Jesus não é meramente um ritual a ser seguido, mas um convite para promover um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos depositar nossos fardos e encontrar orientação e consolo. Na quietude de seus momentos com Deus, lembre-se de que a oração é um dom, um diálogo e uma oferta de paz, da qual você pode participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como sua própria vida de oração se alinha com o exemplo dele. Que sua vida inspire você a buscar sinceramente a Deus, ouvir e falar, pedir e submeter. Através disso, que você experimente o profundo amor e a presença de Deus em sua caminhada diária. Neste percurso de reflexão sobre as orações de Jesus, mergulhamos nas profundezas de sua confiança no Pai e na expressão de sua divindade e humanidade. Suas palavras, registradas nas Escrituras, não são apenas um relato de sua comunicação com Deus, mas um convite para que cada um de nós se aprofunde em uma vida de oração significativa. Ao seguir os passos de Jesus na oração, percebemos que a oração não é apenas um ato de pedir, mas um meio de manter nosso relacionamento com Deus fresco e vivo. Como ele, podemos buscar orientação nos momentos desafiadores, fortalecimento para as tarefas que parecem grandes demais e discernimento nas escolhas que moldam nossas vidas. O exemplo de Jesus nos leva a entender que a oração não é uma formalidade religiosa, mas um diálogo íntimo, um local de encontro secreto onde podemos falar sobre tudo em nossos corações. Sua vida perfeita, sua submissão à vontade divina e seu papel como intercessor são pilares que fundamentam nossa compreensão do poder e significado da oração. Portanto, ao concluir este vídeo, convido você a considerar a importância da oração em sua própria jornada espiritual. Assim como Jesus, que sendo Deus, buscou a face de Deus em oração, que possamos cultivar uma vida de comunhão, confiança e amor através da oração diária. Que cada momento gasto em oração seja um passo em direção à imitação do exemplo divino, aproximando-nos cada vez mais do coração de Deus. Que a paz e a presença de Deus estejam sempre conosco em nossa jornada de fé.